Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando mais um programa Cultura Geral, hoje especialíssimo, né? Um programa de música é sempre especial e um programa de música de uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muitos anos, né? Carreguei no colo, tem a veia artística aqui do município, da cidade, sobrinho aí do Paulo Lisboa, saudoso Paulo Lisboa, grande ator da nossa cidade, meu grande amigo Gabriel Lisboa. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez para a gente poder falar desse novo trabalho que você fez. Muito obrigado. E do 15 passos, que na rádio eu fiquei chamando de 11 passos, você lembra, né? Lembro. Faltavam uns 4 ainda. Faltava... Aí eu precisei ir 4 vezes, aí cada... Eu tinha andado só até 11 passos, aí faltava mais 4 falei, passos. não, 4. Mas e aí, como é que foi esse trabalho novo? Como é que tá essa vida de músico? Como é que tá essa vida de artista aqui, dando muita aula? Como é que tá essa luta, assim, de... que às vezes a pergunta, você fala com a pessoa, eu sou músico, se a música trabalha com o quê? Sim, não, tá. Eu já tenho, né, esse ano, aliás, faz 20 anos, né, que eu iniciei a carreira, né, de músico. Que é uma militância, né, Gabriel? Exatamente, mas você não pode pensar nisso, né? Nessa coisa de, música é difícil. Não, você tem que decidir, como a gente decide qualquer coisa, né? Então É uma atividade como qualquer outra. Exatamente. Que desprende aí de dedicação. Né? Exatamente, e levar a sério, né? Não tem jeito, né? Música requer muito estudo, dedicação e ter a ideia realmente de que não é fácil, né? Mas então, esse ano, fazendo 20 anos, né, de carreira de música, que eu gosto de falar, eu lancei agora o single, Passagem, que posso dizer que foi uma forma de comemorar esses 20 anos, assim, e porque eu já tinha lançado o 15 Passos 2015, então eu falei assim, pô, acho que já deu um tempinho bom já para eu pensar no novo disco e tal. Então eu já venho compondo algumas coisas já para um disco que provavelmente vai sair ano que vem, mas quando compus a Passagem, eu falei, eu quero lançar isso agora. Então eu contei com a participação do Thiago Braga no contrabaixo acústico e o Matheus Rodrigues na mixagem e pré-produção também, e também, né, como coprodução, e eu gravei a bateria e o piano. Então foi no formato mais reduzido. No 15 Passos eu tinha trabalhado com sax, piano, contrabaixo, guitarra, chamei vários amigos para participar. Então nesse projeto, que é até um projeto que eu penso para o futuro fazer num trio mesmo, entendeu? E eu penso também em focar mais no piano, até por uma questão de composição, entendeu? Então eu sou apaixonado com piano, então para mim né, assim, é um instrumento que eu tenho tanto amor quanto eu tenho pela bateria. Então foi isso, eu lancei agora o Passagem, e o Passagem está disponível para todo mundo, quiser baixar na One RPM, mas mais fácil, quem não guardou, você pode achar nas minhas redes sociais, né, no Facebook, Instagram. E também a música está disponível no Spotify, Deezer, Google Play, e iTunes, e por aí vai, né? Vamos ver um clipe que você montou aí, vamos assistir um pouquinho do clipe e mostrar para o pessoal, assim, para a gente ilustrar bem o que a gente está falando aqui. Isso foi a chamada pro lançamento do single. Eu lancei no dia 29, no último dia 29. E eu tenho gostado muito, assim, do que o pessoal está comentando, então eu estou super feliz. Foi um trabalho muito bem, assim, todo mundo que participou, foram 3 pessoas que participaram, né? E todo mundo se dedicou bastante, assim, foi um processo bem gostoso, assim. Vamos acompanhar lá. Eu sou suspeito para poder falar, porque eu sou fã desse menino aqui, que toca muita bateria. Sou fã do pai dele também, o Guinha, um grande amigo meu. E claro que uma pessoa tão... o cara com a vertente artística na família.
com um pai super gente boa e uma mãe também maravilhosa, só poderia dar um músico maravilhoso como Deus, né? Vamos acompanhar aí esse som maravilhoso do Gabriel. Bom, muito bacana aqui. Muito difícil produzir, porque faz separado, né? A gente está falando aqui, sim, né? Sim. Ó, eu acho assim, quando você decide fazer um disco, você decide gravar uma música, você já tem que pensar que é um processo que não é fácil. Uhum. Se você já fica, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, nós eu vou ter que, é melhor você não fazer, entendeu? Por exemplo, o 15 Passos, eu demorei 3 anos para fazer o disco. Por quê? Porque eu estava começando a estudar algumas coisas no piano e eu tenho uma questão com composição, assim, eu não sou intérprete, eu não, né? Então eu sempre gostei de compor. Então eu tenho todo um processo para você chegar e tal, e eu tive que escrever a partitura para todo mundo, chegar para os saxofones e falar, toma aqui, ó, isso aqui é a sua parte, isso aqui. Então demorou muito para eu fazer, né? Então eu também não tenho pressa para fazer essas coisas assim. Você tem que fazer um negócio que você acredita. Você tem que colocar uma coisa no mundo que você acredita, né? Senão sem você dúvida, vai falar assim, sem dúvida. Mas não é. Eu acho que não penso nessa questão, demorar não. Essa música, ela não demorou tanto. E eu continuei fazendo eu fiz a pré-produção na minha casa, escrevi as coisas e tudo mais, já mandei pro Thiago Braga gravar com, né, a partitura toda pronta. Então, assim, foi um processo que eu já mandei para ele o piano, inclusive. Então, quando esse tipo de gravação, né, que normalmente a gente faz, você grava tudo separado. Né? No 15 Passos, a primeira música que abre é um duo que eu faço com o Túlio Araújo, que é um pandeirista aqui de Belo Horizonte. Ele estava em Nova York. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu conheci o trabalho dele, mandei um e-mail para ele, mandei o piano e foi lá e me mandou o pandeiro. Então, assim, né? Foi o único jeito da gente gravar essa música. Sim. Então, no Passagem não foi diferente. Eu mandei pro Thiago e num dia a gente encontrou, ele gravou, né, como vocês viram no vídeo, e aconteceu. Ô Gabriel, como é que é, por exemplo, você lidar com essa coisa, assim, primeiro, de ser músico, né, conciliar isso com a aula e viver a MPB, viver a música, porque o seu som é jazzístico, assim, e é uma música mais elaborada e tal, né? Por mais que você fale que não tem muito esse rótulo e tal, mas é uma música mais elaborada. E, ao mesmo tempo, lidar isso com a música mais popular e conseguir pegar essa moçada que está querendo aprender música agora e transformar esse conhecimento já que você tem e também de uma música mais elaborada para esses meninos que estão vindo agora, que é mais voltado para uma música mais comercial, mais vendável, vamos dizer assim. Sim. Cara, tudo é influência, né? Tudo é influência. Então, assim, eu posso te falar que eu devo muito parte da minha carreira ao meu primeiro professor de bateria, que foi o Roberto Costa, que foi um cara que chegava para mim e me dava um disco Dave Matthews Band. Eu, com 11 anos de idade, eu falo assim, quem que esses caras? Porque eu conhecia muita coisa, mas Dave Matthews Band já é uma banda, por exemplo, que não é todo mundo que conhece a fundo, assim, né? Escutou uma música ou outra, mas ele me emprestava. Do outro dia ele me emprestava Led Zeppelin. Na época era tudo CD, não tinha YouTube, não tinha nada. Ou você tinha as coisas ou você não tinha, né?
Então, assim, Ou então gravava uma fita, né? Exatamente, exatamente. Cópia, né? Não, eu lembro perfeitamente, às vezes, pegar a fita VHS com um amigo meu, e no outro dia já me ligava, falava aqui, ó, e a minha fita, né, que tava? Pô, eu nem vi ainda. Então, assim, eu acho que é tudo influência, e eu tento ao máximo influenciar meus alunos que eles escutem muita coisa. Eu falo assim, cara, hoje você não tem desculpa pra você não escutar as coisas, entendeu? Tá aqui, vamos hoje tocar. E eu trabalho muito com música, assim, todo o processo de aprendizado dos alunos, seja um aluno de 4 anos ou um aluno mais velho, eu tento colocar para eles que esses exercícios que a gente está aplicando sejam aplicados nas músicas, para ele enxergar que aquele exercício ali foi feito nessa música aqui, foi gravado desse jeito, entendeu? Então é um processo que eu tento deixar o mais natural possível. Né? Porque quando ele, por exemplo, está escutando na casa dele uma música, ele fala assim, o cara está tocando isso aqui, ó. Tá fazendo isso aqui. Isso aqui eu fiz lá na aula, entendeu? Então, eu vejo assim, tudo é influência, e eu fui muito influenciado assim, pelas coisas que o Roberto, né, meu professor, me aplicava. Meu pai, eu escutei muita coisa com meu pai. Eu escutava desde criança, eu escutava Beto Guedes, 14 Bis, Taiguara, assim, entendeu? Então, assim, eu fui privilegiado, né? Na minha casa tinha todo mundo, cada um escutava uma coisa diferente. E rolava Atalaia lá na sua casa? Você lembra disso? Não? A rádio, né? A rádio, Pois é. Então, assim, aí, sem contar que eu fui estudar na Dinilson, né? Falar do Dinilson aqui é um cara que é referência aqui para... Tá me devendo uma pauta pois aqui. Tá me devendo uma pauta aí. Ele e o Deilson. Pois é. Encontrei com eles outro dia na pizzaria lá, falei assim, tá me devendo, hein? Não, são duas pessoas, assim, grandes amigos, e eu devo muito a eles, entendeu? Assim, o Deilson é meu irmãozão, né? De longa estrada. Agora, o Gabriel, como encarar, por exemplo, o jazz, o blues, que nos Estados Unidos é uma música essencialmente negra. No Brasil ficou uma coisa meio que elitizada, assim, e tal, né? Que demonstra, assim, tem a característica de demonstrar quem tem um gosto mais apurado por música, mas na realidade não é, né? O samba, o pagode, essas coisas também são influências da mesma forma. Tanto que o jazz não veio da elite, né? Não veio da elite, né? Justamente. Ela vira elite justamente nos países em desenvolvimento, né? Exatamente. Então, por exemplo, acho que a referência da bossa nova ali, que casou com jazz e tal, acho que deu uma elitizada nisso aí. Mas como é que traz isso para a realidade de uma criança? Falou assim, isso também que é uma raiz da música negra e tal. Como é que trabalha isso? Eu vou te ser sincero, eu não preocupo em trazer tudo de uma vez. Sim. Assim, você entendeu? E eu acho também que você tem que entender que a criança não é obrigada a gostar daquilo que você gosta, né? Sim. Então, assim, nem a criança nem ninguém, né? Então, às vezes, ela gosta realmente do pop rock, ela gosta do dance, ela gosta do MPB, por quê? Também ela teve as influências dela. Sim. Lá em casa ninguém escuta isso. Então acabou, você pode falar o que você quiser. Se aquilo despertar nela, não vai adiantar nada. Então, às vezes, eu coloco assim uma coisa, às vezes eu brinco com o aluno e falo assim, olha, nós vamos tocar uma música nova. E põe assim, um dia super complexo, e ele já olha pra mim com uma cara, tipo assim, né? Mas eu não sei tocar isso, eu tô brincando. Então, assim, é só para quebrar o gelo. Exatamente, né? não é uma regra, não existe uma regra, assim. E passa também por essa questão do ensino, né? Você não vai começar a ensinar, nem que seja criança muito menos, mas um adulto, você não vai começar pelo jazz, você não vai começar pelo samba, você vai começar pelo pop, rock, que se tornou uma forma de ensino fácil, assim, né, entre aspas, né? De começar a dar os primeiros toques na bateria. Então, ficou assim, e eu acho que eu não penso muito nessa coisa. A minha preocupação é o quanto eu posso influenciar o aluno ali, para que ele daqui a alguns anos ele consiga achar o caminho dele. Faz aquilo ali eu gostei, mas isso aqui eu também já conheço, né? Então mas se você puder propagar, né, de coisas. Qual fonte assim que você conseguiu beber assim não precisa ser nem com profundidade, mas porque você é um cara mais universalista, que já tocou de tudo, né?
Então, assim, mas tem uma fonte, assim, que você bebeu, assim, com mais prazer e tal. Talvez, uma das perguntas que eu queria te fazer é, o samba do Rio de Janeiro, ele fez aquele Noel Rosa, aquela turma ali, Ismael Silva, isso faz parte desse pacote de música que te influenciou? Ah, com certeza, com certeza. Na minha casa, meu avô, ele escutava muito AGP. Sim. Todo tipo de samba, todo tipo de samba. Então, pegava a casa das minhas tias, né, irmãs dele, também do samba, eram pessoas assim, de gravar em VHS todos os desfiles da escola de samba, né, na década de 90 ali, que era aquela coisa, né, então... Foi o auge, né? Então assim, pra mim faz todo sentido, né? Eu tento colocar isso tudo no liquidificador e bater, você entendeu? Sim. E vou tentando, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do 15 Passos. No 15 Passos não é o que meu... É esse aqui. Exatamente. Não é um disco de jazz. É um disco de música instrumental, né? Porque é um disco de música que eu considero, né? E nada mais, né? Assim, por exemplo, nessa música nesse disco tem uma faixa que eu gravei algumas vozes, mas no Passagem, que é esse novo single, tem duas partes bem evidentes que eu gravei as vozes também, entendeu? Porque voz é um instrumento também, eu não consigo, mas tem é cantado? Eu falei, também cantado, mas não tem letra, tem voz, né? Sim, Então eu bato isso tudo e faço o que eu acredito, entendeu? Eu faço música pra mim primeiro, eu não faço música pra agradar ninguém, eu faço pra ninguém, né? Uma coisa, eu tive aqui, nós fizemos uma matéria, uma pauta com o Ricardo, por ele. Sim. Você já tocou com ele, não? Já chegou a tocar com ele, não? Ricardo, a gente já fez alguma jam, alguma coisa assim. Eu lembro que quando eu lancei o 15 Passos, o show, eu convidei o Eli para fazer um show, acho que foi o show de fechamento, inclusive, porque eles iam fazer, fizeram um formato acústico, então eles fizeram depois, porque aí dava para desmontar o palco e tudo mais, para eles fazerem mais à vontade. Então o Ricardo tocou nesse show e tal, mas é um grande amigo, assim, cara... Vou ter que fazer esse casamento aí. Sim, Vou ter que fazer esse casamento aí, eu sei ele. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nova Lima, a importância da música em Nova Lima, dessa referência que a gente tem, não tem como você fugir disso, porque você estava ligado à arte por causa da sua família e tal. E qual o tamanho da influência que teve, assim? Essa universalidade que você tocou em bandas de rock, banda de samba, de não sei o que, disso, daquilo. Ó, eu falo assim, que eu tive muita sorte, assim, de ter pegado uma fase muito boa do rock em Nova Lima. E eu peguei, assim, eu devia ter 13 anos, 12 anos. Então tava, a escola de Nilson tava, né, continua em evidência, mas naquela época tinha muita criança fazendo aula, e tinha aquela vontade de montar uma banda. Então, assim, Nova Lima tinha Centro Ideal, Aurilândia, e, né, tinha os próprios eventos da prefeitura, que, né, na praça, o escambo que fazia na Praça do Mineiro, no Coronel Aristides, aliás. E então eu lembro de o Leonardo Costa, né, o Fuca, lembro dele uma vez. Tem um programa aqui. Eu lembro, assim, eu já tinha tido bandas, né, mais com meninos da minha idade, assim, e eles já eram um pouco mais velhos, o Fuca e tal, um pouco mais velho, e um dia eles bateram lá em casa e falaram assim, o baterista saiu da banda e tal, porque eles tinham me visto num show que eu tinha tocado com esses amigos mais novos, entendeu? Vamos fazer. Aí a partir dali começou tudo. A Cássia Eller morreu, aí montando com a Aline Elias, montando a Cássia Eller cover, que assim, a gente fazia show demais. Depois veio o Beira Caos, e aí veio, né, aí eu comecei a tocar também, fazer freelances e tudo mais. Então foi uma fase muito boa, que eu tenho muita saudade, assim, eu comento com meus alunos, eu falo, cara, que eu vejo que eles têm muita vontade, né,
de ter banda e tudo mais. Eu falo, cara, infelizmente vocês não pegaram uma época boa aqui. Mas BH tá aí, né? Outros lugares vocês têm que pesquisar, vocês têm que correr atrás, né? Sim. Porque... Agora tem um detalhe também, por exemplo, isso eu queria te perguntar, por exemplo, essa facilidade que teve, que não tinha tanta essa facilidade de ir para Belo Horizonte, tem distanciado um pouco a música das pessoas de Nova Lima, assim? As pessoas estão ficando mais distantes, assim, da música? Você fala como? Não entendi, desculpa. Não, a pergunta que eu faço é o seguinte, que antigamente bem próximo, assim, não tão antigamente, mas antes você tinha, assim, essa coisa, essa tesão, assim, das pessoas montarem banda, fazer isso, fazer aquilo e tal. E coisas mais elaboradas, e som mais elaborado e tal. E a turma vai ficando mais velha, já não tem mais essa vanguarda, já não tem mais essa disposição. E essa renovação não veio a contento, assim, não veio vindo, né? E aí, você sente isso também? Assim, você sente assim que falta essa vanguarda, assim? Exatamente. Mais pessoas como a turma do teatro, que vinha Caúla, seu tio, Jader, essa turma toda, depois foi pulando a geração. Eu vejo assim, que a gente tinha tempo. A gente tinha tempo para estudar, a gente tinha tempo. A gente não tinha celular que você entrava em 300 mil coisas e ficava ali, WhatsApp, Facebook. Você ia estudar, né? Eu vejo pela questão mesmo dos meus alunos. Assim, o interesse deles é muito menor do que o meu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu, assim, se me deixasse na sala com a bateria, você podia esquecer de mim lá dentro, entendeu? Então, e as coisas vão realmente mudando mesmo, como a música vai também, né? Hoje você vê a música eletrônica, como é que ela está hoje, o nível que ela está, né? Então, hoje... Qualquer pessoa faz um disco em casa com o mínimo de estrutura e tudo mais. Mas eu não julgo não, sabe? Eu acho assim, que cada um tem que ir no seu caminho mesmo, assim. Eu acho que até mesmo a gente tem culpa disso, porque o Brasil, a educação aqui é uma tristeza, né? Sim. Então isso vai influenciar mesmo, né? A gente ficou o quê? A escola, sem música nas escolas, mais de... quase 30 anos, né? Até voltar há pouco tempo e tal, mas já voltamos totalmente defasado. Para adquirir instrumento musical, eu fiz faculdade de música na UENG. Era um caos, entendeu? Era um caos. Lá tinha mais piano desafinado do que piano afinado, entendeu? A estrutura totalmente precária, entendeu? Professores espetaculares, mas que não tinham uma estrutura assim, que te desse prazer, você entendeu? Mas quem estava ali já era quem já estava lá de trás, quem vinha lá de trás. Então, assim, a gente tinha um outro entendimento sobre a coisa. Mas eu acho super importante que a gente ainda tem tempo ainda para recuperar isso, né? Que agora a música voltou nas escolas e tudo mais. Mas voltando ao assunto da questão de Nova Lima e Belo Horizonte, eu acho que houve sim um certo desinteresse das pessoas daqui, assim, procurarem mais, entendeu? Mas cada um segue. Como é que você vê a evolução da música popular brasileira? A gente está falando agora há pouco da música eletrônica. E assim, você acha que essa música mais trabalhada, instrumental, mais trabalhada, ela vai ficar cada vez mais restrita a um público menor? Você acha que isso? Ou vai ter essa coisa assim dessa fusão entre a música trabalhada com a música eletrônica e tal? Claro. Vou dar um exemplo, o próprio Savassi Festival, não vamos longe. O Bruno Golger, né, que é o criador do Savassi Festival, que para mim é um exemplo espetacular de festival, que ele, a cada ano, ele tenta trabalhar assim, o Savassi de uma maneira diferente, entendeu? Então teve o Savassi Festival, que ele colocava uma música de jazz, um grupo de jazz, e depois colocava um eletrônico. E ele dividia ali a Antônio de Albuquerque, né? Sim. Dividia ali várias tendas ali. Então ele tenta ao máximo fazer um mix disso, entendeu? Sim. E cada ano, né, com a estrutura que ele consegue fazer, ele faz, por exemplo, ele traz cantores e faz um show no teatro. Instrumental vai ser outra coisa. Aí tem o Novos Talentos do Jazz, que eu participei em 2014, que é sensacional também. Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais pessoas, assim,
entendeu? Que tentem, se arrisquem a fazer isso, mas eu acho que não, eu acho que a tendência é as coisas se abrirem cada vez mais, entendeu? Né, assim, hoje você vê os festivais cada vez mais organizados, né, com mais gente, então, e mais criança, adulto, né, não é mais uma coisa, não, isso aqui é só para... Né, Agora, ô Gabriel, uma das coisas que eu queria te perguntar também é o seguinte, essa música mais trabalhada, ela pode chegar na periferia? Você acha que tem condição de ela chegar na periferia? Demais, não, eu acho que isso... Sabe o que eu acho? Assim, não, abrindo um parênteses, o que é música trabalhada, né? Porque o samba, se você pegar um pandeiro e fazer o que o... Que os caras fazem com o pandeiro... Aquilo é mais trabalhoso que aquilo não existe, entendeu? Então, assim... Tem todo um esforço descomunal, né? Total, você entendeu? E é do cara ali, o cara viveu aquilo ali. Então não adianta você chegar para um cara, né, assim, o cara está estudando jazz, entregar um pandeiro para ele e falar assim, agora vamos, você entendeu? O cara vai ter a mesma dificuldade do que ele chegar para um cara da periferia e falar assim, agora não vamos estudar. Então é tudo trabalhoso demais, entendeu? Você, né? Então hoje você vê vários projetos assim que fazem esse tipo de inclusão e não é nada impossível, não é nada impossível. Eu acho que tem muito, sim, tem muita gente boa que veio da periferia, que você pegar aí. Eu tenho que casar você com o Zaqueu. Eu veio na minha cabeça aqui agora. Zaqueu, sim. O Zaqueu, ele tem esse projeto dele super legal. Eu acho que isso pode dar caldo aí, viu? Pois é. Porque tem menino bom aí na periferia, viu? Não, tem demais. É o que eu estava falando. Só da pessoa ter boa vontade, força de vontade para aprender um instrumento, o cara vai longe, né? Então, se eu sempre pego ver se eu consigo uma bateria, eu vou conversar com o Zaqueu, eu vou ver se eu consigo uma bateria, ele põe no projeto dele e você dá aula lá, cara. Você fazer, eu acho que essa é a sua cara, cara. É a sua cara, você é a cara do seu pai, cara do seu tio. Eu vou ver isso com o Zaqueu, cara. Eu acho que isso pode dar caldo aí. Né? Acreditar que a música, ela é... talvez a salvação da arte, né? Não a música, mas a arte de uma forma geral, é a salvação da humanidade. É um alento para a gente, Gabriel, assim, você imaginar que a gente pode, assim, eu lembro que nos meus estudos de filosofia, eu falei assim, acaba que é um alento, você dá uma descansada ali e tal, você pensa. E a música, eu acho que ela tem muito disso, assim, também, de você extravasar em cima disso que você gosta, tanto a literatura... Cara, acho que é uma coisa totalmente interdisciplinar, eu acho, sabe? Não adianta nada a gente ficar só pensando na arte e ver gente passando fome, gente sem educação, sem estrutura, porque o cara não adianta, assim, entendeu? Não adianta a gente querer tampar algumas coisas, entendeu? Acho que a grande questão é a educação, porque a partir daí a pessoa, a própria educação traz para a pessoa um mundo de coisas, entendeu? Então não adianta a gente... Eu sou menos apaixonado com essa coisa da arte. Eu amo, assim, entendeu? Né, pensar sobre isso. Eu já fui mais, assim. Mas eu não... Eu acho assim que... ela está mais coisificada. Porque o artista, ele vive no mundo dele, né? Ele vive no mundo dele. Isso é o cara que fala que não sei. Mentira. Ele vive sim, você entendeu? Então quando você sai disso e vê que você começa a criticar até mesmo o seu trabalho, você começa a falar assim, pô, bicho, não é só isso. Tem que ter algo a mais. Aí você vê essa política que está hoje, dá vergonha, assim, entendeu? Então é tudo muito, muito mais complexo do que pensar só na arte, entendeu? Se fosse só isso, tava muito bom, né? Bom demais. Eu acho que é bem mais complexo. Então vem o outro aí. Tem um 15 passos e vem o single. Já tem nome, já tem... O disco? Tô pensando ainda. Tá pensando? Tô pensando. Aquela foto, ela é inspiradora, hein? Do Passagem? Não, aquela foto foi eu que tirei. No sim. Rio. Foi no Rio, alguns anos atrás.
E eu guardei aquela foto, eu falei assim, se um dia eu vou usar isso aqui. Mas aí, isso eu lancei o 15 Passos, né? Veio esse single agora, que é o Passagem, que é essa do mar e tal. Mas ano que vem tem um outro disco, com outro nome, com outra capa e tal. Porque o Passagem só tá disponível na internet. Não tá, eu não fiz nenhuma produção e quis colocar gratuito para todo mundo baixar né, e quem não conhecer meu trabalho, né? Então, convido todo mundo aí, puder. Bacana. Gabriel, brigadão. Obrigado, cara. Valeu demais. Valeu mais uma vez. Isso aí, cara. Gente, um grande abraço e até segunda-feira ao vivo com mais Cultura Geral. Um grande abraço e fique com Deus, tá certo? Valeu. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.